Olá a todos os professores, a paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui para um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E o próximo domingo nós vamos estudar então a lição de número 10, que tem como tema Obras da Carne versus Fruto do Espírito. O nosso texto-chave se encontra em Gálatas, capítulo de número 5 e o verso de número 16, que diz: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Nós temos 4 objetivos nesta aula, nesta lição. Primeiro, entender o contexto das listas sobre obras da carne e fruto do Espírito no texto de Paulo. Segundo, compreender que nem a lei e nem a nossa natureza carnal pode nos salvar. Terceiro, identificar que temos de viver uma vida no Espírito e, por fim, conscientizar-se de que não podemos deixar que as obras da carne estejam presentes em nossa vida cristã. A nossa leitura bíblica ela se encontra em Gálatas, capítulo de número 5, do verso de número 16 até o verso de número 26. Paulo, então, como nós vimos na lição passada, meus irmãos, ele tratou sobre a liberdade. E ele disse, olha, permaneçam firmes na liberdade. E aí nós vimos, então, que Paulo, ele vai tratar com os irmãos a questão da liberdade. De que quando eles estavam deixando o verdadeiro evangelho, deixando o evangelho a qual ele pregou, o evangelho de Cristo Jesus, da graça em Jesus, quando os irmãos, então, deixaram aquele evangelho, estavam deixando aquele evangelho, eles estavam, então, tomando para si um jugo a qual eles não poderiam cumprir, e era um jugo de escravidão. E eles, então, passariam a viver não mais na liberdade em Cristo Jesus, mas agora em uma vida escrava, em uma vida de escravidão. Logo em seguida, Paulo, então, vai entrar em um texto muito conhecido por todos nós, que é o texto que ele vai tratar sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Porque ele vai terminar dizendo, a última lição nós terminamos no verso onde ele vai dizer, olha irmãos, não tomem a liberdade para vocês, para que vocês vivam de qualquer maneira, para que vocês dêem ocasião ao pecado. Não tomem a liberdade para isso. Até porque, como vimos, isso não é liberdade. Isto é libertinagem. A liberdade em Cristo Jesus faz, então, com que a gente viva para Deus. E viva com que a gente, então, se torne aquilo que nós fomos criados para ser. E aí, a grande questão é, então, como que nós vamos viver na liberdade em Cristo Jesus? Ou como, então, que nós sabemos que nós estamos vivendo em liberdade em Cristo Jesus? Olha, para Paulo é simples, é andando no Espírito. Quando nós andamos no Espírito, nós vivemos em liberdade e esta vida em liberdade e esta vida no Espírito, ela então dá um fruto, que é o fruto do Espírito. Porém, quando nós não estamos andando no Espírito, ou seja, quando nós não estamos na liberdade de Cristo Jesus, nós passamos a viver uma vida em libertinagem. E essa vida em libertinagem ocasiona, então, nas obras da carne. Paulo, então, vai dizer, ele vai ainda se aprofundar neste tema, dizendo que, olha, há o convite para se viver no Espírito. No entanto, há dentro de nós, então, essa natureza pecaminosa, a qual ele chama de carne. Para Paulo, então, ele vai dizer, então, para Paulo, existe essa natureza carnal, mas existe também este espírito. Um está, então, em oposição ao outro. É por isso que muitas vezes nós deixamos a vida no Espírito, essa vida na liberdade, por uma vida em libertinagem. Porque dentro de nós existe essa natureza carnal, mas também existe este espírito. Para nós entendermos, então,
nós podemos dizer que esta natureza carnal é como um coração pecaminoso que não foi renovado ainda pelo Espírito. Dentro de nós há este coração pecaminoso, este coração que não foi totalmente renovado pelo Espírito. O Espírito Santo está dentro de nós, nós aceitamos a Cristo Jesus e Ele está dentro de nós. No entanto, há ainda um aspecto dentro de nós que não foi totalmente renovado e enchido pelo Espírito Santo. Então a carne, essa natureza carnal está dentro de nós e é como se fosse um coração pecaminoso, é uma parte de nós ainda que não foi renovada pelo Espírito Santo. Por outro lado, como nós somos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo está em nós, há dentro de nós este Espírito, que em oposição é um coração renovado pelo Espírito Santo. Então é como se nós tivéssemos então dentro de nós este coração pecaminoso, que ainda não foi totalmente renovado pelo Espírito Santo. Mas dentro de nós também há o Espírito, que é este coração que foi renovado pelo Espírito Santo. Este coração pecaminoso, ele deseja as coisas que são da carne, que são pecaminosas. E este Espírito que está dentro de nós, ele então deseja as coisas que são de Deus, as coisas que são do Espírito Santo. Dentro de nós, então, há esta oposição entre esta natureza carnal que deseja as coisas da carne, as coisas pecaminosas, as coisas que são da área da libertinagem. Mas dentro de nós também há este espírito, há este desejo de viver as coisas de Deus e de viver na liberdade do Espírito Santo, na liberdade de Cristo Jesus. Paulo então está falando para os irmãos: ei, irmãos da Galácia, vocês estão deixando o verdadeiro evangelho, estão tomando para si um jugo ao qual vocês não conseguem cumprir, e vocês estão voltando então para uma vida de escravidão. E esta vida de escravidão vai fazer com que vocês comecem então a viver ou a praticar as obras da carne, a obedecerem à natureza carnal, obedecerem este coração pecaminoso que tem dentro de vocês. Há um coração pecaminoso dentro de vocês que não foi renovado pelo Espírito Santo. E quando vocês começam a deixar o verdadeiro evangelho, começam a achar que vocês podem ser justificados diante de Deus pelas obras da lei, vocês então começam a obedecer a esses desejos carnais. E vocês então vão começar a ter uma vida cheia de obras da carne. Paulo então está dizendo: irmãos, permaneçam na liberdade em Cristo Jesus. Porque quando vocês permanecerem no verdadeiro evangelho, isto farão com que vocês ouçam o Espírito, este coração renovado, este coração que está dentro de vocês cheio de Deus, que deseja as coisas de Deus. É isso que Paulo está então aqui tratando neste trecho. Ele está querendo fazer com que os irmãos percebam isso. Perceba que esta vida longe do verdadeiro evangelho é uma vida com que eles vão, uma vida na obediência da natureza carnal. Não foi para isso que eles foram chamados. Eles foram chamados para uma vida, então, no Espírito, a partir do Espírito, direcionada pelo Espírito, o que ocasiona uma vida cheia do fruto do Espírito. Então, resumindo, para Paulo, quando nós estamos andando no verdadeiro Evangelho, seguindo o verdadeiro Evangelho, não confiando nas nossas ações, não confiando na obra da lei, na marca étnica do judaísmo, mas quando nós estamos caminhando em Cristo Jesus, a partir de Cristo Jesus, confiando na obra de Jesus, o resultado é uma vida cheia do fruto do Espírito. Esta vida que é direcionada pelo Espírito.
quando nós então deixamos o verdadeiro evangelho, nós somos deixados às nossas próprias paixões, a esta vida carnal, a este desejo carnal. Paulo está dizendo, irmãos, perceba isso. Perceba que o caminho que vocês estão tomando vai ser um caminho de obras da carne. Vai ser um caminho e vai ser uma vida de obras da carne. E vocês não foram chamados para isso. Vocês precisam voltar ao verdadeiro evangelho. Porque se vocês confiarem no falso evangelho, a qual vocês estão confiando, o resultado, óbvio e claro, é obras da carne. É essa vida na carne. Como que nós sabemos, então, que nós estamos vivendo no verdadeiro evangelho, seguindo o verdadeiro evangelho? É simplesmente quando nós olhamos para o resultado da nossa vida. Quando nós olhamos para o resultado da nossa vida e vemos obras da carne, então isso significa que nós estamos distante do verdadeiro evangelho, do evangelho da liberdade. Mas quando nós olhamos para nós, para o estado da nossa vida e vemos o fruto do Espírito, então nós sabemos que nós estamos seguindo e vivendo debaixo do verdadeiro evangelho. Então há esta, digamos assim, guerra interior, porque há um desejo da natureza carnal, mas também há o desejo do Espírito, há este desejo de viver segundo a vontade de Deus. Para quem que nós vamos dar ouvidos? Para quem que a gente vai se atentar? Para este desejo carnal? Este desejo de idolatria, de achar que cumprindo os nossos desejos, as nossas vontades, dizendo sim a tudo, nós então vamos sermos pessoas felizes, realizadas? É para este discurso do nosso coração pecaminoso dentro de nós que nós vamos dar ouvidos? Ou é o discurso do Espírito que diz para nós confiarmos no verdadeiro Evangelho, no Evangelho de Cristo Jesus? E que a partir da nossa confiança em Cristo Jesus, então nós passamos a ter uma vida cheia do fruto do Espírito. Para quem que nós vamos dar ouvidos? Para quem que o jovem vai escutar, vai dar ouvidos a quem? A que voz no interior que nós vamos ouvir e que nós vamos obedecer? Essa que é a grande questão do apóstolo Paulo. E aí, o apóstolo Paulo, ele vai apontar essas questões na prática para os irmãos da Galácia. Eles vão, olha, vocês querem ver se realmente vocês estão com o verdadeiro evangelho, vivendo a partir do verdadeiro evangelho? É assim, se vocês derem ouvidos a outro evangelho, a um falso evangelho, vocês vão viver em escravidão e vão viver a partir da carne, a partir da natureza carnal de vocês, desse coração aí que não foi renovado pelo Espírito. E sabe qual é o resultado? O resultado é esse. E aí então ele vai listar as obras da carne. E aí nós então selecionamos, e aí os irmãos nesta aula podem selecionar algumas obras da carne e pode se aprofundar. E então partir para uma parte da aula de reflexão com eles, fazendo eles refletirem se na vida deles eles estão vivendo essas obras da carne, se eles estão obedecendo a essa natureza carnal. E aí nós selecionamos então primeiro a imoralidade sexual ou prostituição. A primeira imoralidade que Paulo ele vai dizer, a primeira obra da carne que ele vai dizer é a imoralidade sexual ou a prostituição, que é a palavra grega que é usada porneia, da qual se deriva então a nossa palavra pornografia, aquilo que é pornográfico. Então, aquilo que é imoralidade sexual. A primeira obra da carne, uma das obras da carne, então nós podemos dizer que é a pornografia. Que a pornografia é um exemplo de obra da carne. E aqui os irmãos, então, podem se aprofundar neste tema, né? Os irmãos podem, então, se aprofundarem neste tema da pornografia, para, então, dar o exemplo de que uma obra da carne é a pornografia. Quando nós
então deixamos o verdadeiro evangelho, quando nós paramos de confiar em Cristo Jesus, quando nós paramos de confiar na obra de Cristo e paramos de ter uma caminhada com Cristo, uma das obras, uma das consequências do resultado é esta vida na imoralidade sexual. Que um dos exemplos dessa imoralidade sexual é então a pornografia. Segundo exemplo, segunda obra da carne é a impureza. Primeiro nós dizemos então que enquanto a imoralidade sexual citada acima está mais relacionada à prática sexual, a impureza é mais abrangente. Ou seja, é qualquer prática de perversão sexual. E aqui, então, uma das práticas de perversão sexual é exatamente quando os jovens, então, invertem os passos certos. O sexo, ele é para depois do casamento. Quando nós invertemos esta relação, nós, então, estamos cometendo as obras da carne, nós estamos ouvindo essa natureza carnal. Estamos caindo em impureza sexual, porque nós estamos invertendo as coisas. E aqui também é um outro ponto que os irmãos, então, podem refletir juntamente com os seus jovens. Terceira obra, então, que nós colocamos aqui, que é a inveja, que é aquela atitude de espírito mesquinho, de que se ressente do sucesso dos outros. Era exatamente isso que estava acontecendo na igreja da Galácia. Os judaizantes chegaram até aquela região da Galácia e olharam para os irmãos e viram os irmãos vivendo em alegria, vivendo em liberdade. E eles se ressentiram disso. E então eles começaram a impedir os irmãos de viverem nessa liberdade. E começaram a pregar então um falso evangelho. Olha, eles olharam para a vida dos irmãos e falaram: não, nós não vivemos assim. Nós vivemos a partir do jugo da lei. Por que eles então não precisam cumprir a lei? E nós temos que cumprir. Nós fomos circuncidados. Por que eles não devem ser circuncidados? É essa atitude de inveja, de ressentimento, de olhar para o outro com ressentimento, com inveja, ressentindo o sucesso ou ressentindo a vida do outro. É uma obra da carne. Então, quando o jovem então começa a ter esse olhar ressentido, esse olhar de espírito mesquinho, olhando para o outro, olhando para a vida do outro e sempre tentando apontar, e ressaltar não as virtudes, não as qualidades, mas os defeitos, os pecados das outras. Por quê? Porque a outra pessoa está com sucesso, porque a outra pessoa tem sucesso por causa da vida da outra pessoa. Isso então é a inveja e é obra da carne. Mas aí nós colocamos aqui no ponto de que as coisas semelhantes, nós dizemos aqui, coisas semelhantes. Ou seja, isto é, Paulo, ele cita algumas obras da carne. Mas é claro que Paulo não citou todas as obras da carne. É claro que tem coisas que não foram citadas por Paulo, mas que são obras da carne. Então, atitudes que são semelhantes a essa, atitudes de imoralidade, de impureza, que são semelhantes à pornografia, que são semelhantes a um sexo antes do casamento. Tudo isso é obra da carne, tudo isso é imoralidade. Então, pensamentos, muitas vezes que a gente pensa, que a gente fala, isso não é inveja não, mas que é semelhante a uma inveja, isso é uma obra da carne. Ou seja, as obras da carne não se resumem às descrições que Paulo fez aqui, a essas ações que Paulo descreveu aqui em Gálatas, mas tem atitudes que são semelhantes e que também são obras da carne. E aí, o que é fundamental, e aqui é interessante nós entendermos e nós deixarmos claro isso para os jovens, é que Paulo ele termina dizendo o seguinte, olha aqui, qualquer um que continue a praticar as obras da carne não herdará o reino de Deus. Por quê? Porque aquele que não anda segundo o Espírito, aquele que está longe do verdadeiro Evangelho e que está vivendo, então,
obedecendo a sua natureza pecaminosa, sua natureza carnal, o coração que não foi renovado pelo Espírito, aquele que está vivendo a partir disso, não tem parte no reino de Deus, porque ele está em oposição ao reino de Deus. E aqui é um ponto central até da aula, porque é o momento que nós devemos, então, fazer os jovens pensarem, refletirem como tem sido a sua vida. Eles estão vivendo segundo o quê? Andando no Espírito ou vivendo segundo os seus desejos, a natureza carnal? Ora, nós estamos na igreja, nós estamos servindo a Deus, os jovens estão louvando ao Senhor, mas se a vida deles é direcionada, é pautada na sua natureza carnal, se a sua vida não é cheia do fruto do Espírito, mas sim das obras da carne, de nada está adiantando o que nós ou o que eles estão fazendo na igreja. Antes de fazer as coisas na igreja, é necessário nós pensarmos e eles pensarem se eles estão andando segundo a carne ou segundo o Espírito. Será que nessa descrição aqui das obras da carne, eles se veem nessas descrições? Que ao falar de pornografia, eles se veem cometendo este pecado, agindo dessa forma? Eles precisam, então, essa parte da aula, que é a parte onde nós devemos pedir a Deus para que Deus possa quebrantar o coração deles. E quando nós falarmos das obras da carne, quando você falar, meus irmãos, quando você dá os exemplos da obra da carne, este é o tempo, este é o momento. Então, porque eles vão pensar se eles se veem nisso. E é nessa hora que nós devemos questioná-los. Vocês se veem nisso? Vocês se veem nessas descrições aqui das obras da carne? Vocês olham para a vida de vocês e vocês falam, nossa, minha vida está cheia das obras da carne mesmo. Será que eles pensam nisso? Nós precisamos fazê-los pensarem e refletir essas questões. Mas o apóstolo Paulo, ele descreve as obras da carne, mas ele também vai descrever, então, o que ele chama de o fruto do Espírito. Se quando nós ouvimos essa natureza carnal, o resultado são as obras da carne, quando nós ouvimos o Espírito, quando nós ouvimos este coração que é sedento por Deus, que deseja a Deus, quando nós ouvimos e passamos então a andar no Espírito, o resultado é o que ele chamou de fruto do Espírito. E o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui com os irmãos é esta palavra que ele utiliza, fruto. Ele não fala obras do Espírito. Ele poderia falar, né? As obras da carne e as obras do Espírito. Ele não diz obras do Espírito. Ele diz obras da carne e fruto do Espírito. Então essa palavra é importante, fruto. E eu quero ressaltar 4 aspectos que essa palavra então nos remete. Primeiro, é que quando nós falamos de fruto, nós estamos falando de um crescimento gradual. Como que se dá o crescimento de um fruto? É de forma gradual. Não é de forma instantânea. Não é você plantou e já no outro dia já semeou ali um fruto. Não. Tem um período de transição. Então, tem este período de crescimento. E este período vai fazendo com que o fruto cresça gradualmente. Ele fala, então, do fruto do Espírito. Então, ele está dizendo que as coisas do Espírito são da mesma forma de que um fruto. Elas crescem em nós gradualmente. Dia após dia, vai crescendo. Vai crescendo. Uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, vai fazendo com que dia após dia a gente tenha amor, mais amor, mais amor. Dia após dia que a gente vai se relacionando com Deus, ouvindo o Espírito, abrindo o nosso coração ao Espírito, adorando a Deus, tendo tempo com Deus, tendo tempo com o Espírito Santo. Então, à medida que nós vamos fazendo isso, vai crescendo dentro de nós o quê? Alegria, paciência, domínio próprio, benignidade. É um crescimento gradual. Não é algo
instantânea, porque é um fruto, e fruto fala de crescimento gradual. Segundo aspecto é que fruto fala de crescimento inevitável. Olha que interessante. Você plantou, tem uma planta lá, você plantou uma árvore e tal, uma árvore frutífera, e você cuidou dessa árvore, você regou. É inevitável que ela dê fruto. Uma árvore frutífera, o que ela vai dar? Ela vai dar fruto. A vida no Espírito vai fazer com que a gente cresça inevitavelmente. Não é possível nós vivermos no Espírito, escutarmos o Espírito e não crescermos em amor. É inevitável. Vida no Espírito é igual a fruto do Espírito. Então, se eu vivo no Espírito, meu irmão, se o jovem vive no Espírito, logo, com o passar do tempo, com o passar dos dias, com o passar desse período de crescimento gradual, como nós já falamos, ele vai surgindo nele, então, amor. Porque é inevitável. Fruto fala de crescimento inevitável. Terceiro aspecto, quando nós falamos de fruto, quando o apóstolo Paulo fala de fruto, ele está falando então de raízes internas. Fruto acontece internamente. A gente não vê. Quando nós vemos, opa, já deu fruto. Não é assim? Está num período de não dar fruto. Uma determinada árvore não dá fruto. A gente vê, nossa, está seca e tal. Não, porque não é época ainda. Passa o tempo, a gente nem percebe. Mas quando a gente vê, tá lá o fruto. Fala, nossa, rapaz, parece que foi instantâneo. Mas não foi. Foi um crescimento gradual. Mas por quê? Porque ela provém de raízes internas. O fruto vai crescendo internamente por causa das raízes internas. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente olha para uma árvore e vê fruto, é porque esta árvore está viva. A gente vê vida nela. Por quê? Porque tem fruto. O fruto significa vida. O fruto aponta para a vida. Nós, muitas vezes, irmãos, achamos que uma pessoa é cheia de Deus quando a gente vê ela sendo usada por Deus. Quando a gente vê que ela tem dons espirituais. Não é? Nossa, aquele jovem é muito usado por Deus. Por quê? Porque ele tem o dom da profecia. Né? Nossa, aquele jovem ele é muito cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ele tem o dom de ministrar. O dom da sabedoria. Os dons espirituais. Nossa, aquela pessoa... A gente acha que as pessoas são cheias de Deus e do Espírito Santo porque elas têm o dom de falar em línguas, o dom da variedade de línguas. Sendo que não é. A gente pode falar que alguém é cheio do Espírito Santo quando a gente vê, não os dons, mas mas na verdade o fruto. O fruto do Espírito. Quando eu vejo amor, quando eu vejo alegria, quando eu vejo bondade, quando eu vejo domínio próprio, temperança, benignidade em uma pessoa, aí eu vejo que tem vida nela. Vida do Espírito. Não são os dons que nos revela se uma pessoa é cheia ou não do Espírito. Mas é o fruto do Espírito. É o amor, é a bondade, é a benignidade, é a paciência. O fruto do Espírito revela, então, a vida no Espírito. E quarto, falar de fruto significa e quer dizer, então, simetria. Eu aprendi... Né? Às vezes eu imaginava, né? Antigamente, quando eu era pequeno, imaginava que eram os frutos do Espírito. Mas Paulo não fala dos frutos. Paulo fala do fruto, o fruto do Espírito, singular, não plural. Paulo não está falando que existem vários frutos. O amor é um fruto, a alegria é um fruto. Não. Paulo está falando de um único fruto. Eu falo, nossa, um único fruto e amor, alegria? E uma forma de nós entendermos é como se esse fruto fosse uma mexerica, que tem vários gomos. Então, um gomo é o amor, outro gomo é a alegria, o outro gomo é a bondade, o outro gomo é a paciência.
Isso significa que há uma simetria. É impossível crescer em nós amor e não crescer em nós paciência. É impossível você olhar para uma pessoa, nossa, aquela pessoa é muito alegre, né? Só que ela não ama as pessoas. Ela não tem um amor ágape pelas pessoas. Esse fruto não é simétrico. Fruto no Espírito, então, significa simetria. Não é porque uma pessoa ela é extrovertida que ela tem o fruto do Espírito, da alegria. Se você olhar para uma pessoa, se você olhar para um jovem e ver, nossa, essa pessoa é alegre, mas ela não demonstra os outros gomos do fruto, ou seja, o amor, a benignidade, a paciência, então não é que ela tem o fruto do Espírito, não é que ela tem a alegria do Espírito. Ela pode ser extrovertida, é a personalidade dela. Por quê? Porque quando nós falamos em fruto do Espírito, nós estamos falando de simetria. À medida que a gente vai crescendo, que o fruto do Espírito vai crescendo em nós, não é que cresce só amor, não é que cresce só alegria, não, vai crescendo. Todos esses gomos do fruto, vai crescendo em nós alegria, vai crescendo em nós amor. Nós vamos crescendo em paciência, em temperança, em domínio próprio. Então, esses 4 aspectos são importantes. Quando nós falamos de fruto do Espírito, nós estamos falando de crescimento gradual, de crescimento inevitável. Estamos falando de raízes internas, ou seja, de que o fruto é o fruto de que fala se nós estamos tendo vida no Espírito ou não. Não são os dons, é o fruto. É o fruto que demonstra isso. É o fruto que valida isso. E por fim, 4, o fruto do Espírito é simétrico. Vai crescendo em nós o amor, a alegria, na mesma proporção. Ao falar nisso, então, irmãos, os irmãos podem questionar os jovens, os irmãos podem fazer os jovens pensarem, olha, fruto fala de crescimento inevitável. Será que realmente nós temos crescido em amor ao longo dos anos? Será que eles percebem uma alegria verdadeira neles ao longo do tempo, da sua caminhada cristã? Será que eles conseguem perceber isso? Porque é inevitável. Vida no Espírito é inevitável fruto do Espírito. Então, essa parte a gente pode também, juntamente com eles, refletir sobre isso. E aí, então, nós terminamos dando alguns exemplos do fruto do Espírito. Nós colocamos o amor, que é, o primeiro aspecto do fruto do Espírito é o amor, que é a palavra ágape. E que, na verdade, nós vamos dizer assim, pelo fato de toda a lei ser cumprida em amor, ágape aparece em primeiro lugar na lista. Este é o amor de Deus. O que é o amor ágape? É o amor de Deus, concedido pelo Espírito e que infalivelmente busca o bem-estar dos outros. O amor ágape não é um amor de posse. O amor ágape é um amor que se doa. A palavra de Deus vai dizer, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Como que a gente conhece o amor? A gente conhece o amor porque Cristo deu a sua vida. O amor ágape é este amor doador. É este amor que faz com que a gente se doe pelo outro. Não porque o outro pode me dar em troca. Não porque o outro pode me recompensar. Não porque o outro me faz bem. Não porque o outro me alegra. Não, isso não é amor ágape. Isso pode ser amor eros. Isso pode ser amor de amizade, filia. Mas o amor ágape não. O amor ágape é aquele que se doa sem esperar nada em troca. Ele se doa porque ele não quer o seu bem próprio, mas ele se doa ao outro porque ele quer o bem do outro. E isto basta. É o amor de Deus. Deus não se doou a nós esperando recompensa, esperando algo em troca. Não. Ele se doou a nós porque ele nos ama. Simplesmente isso. Ele nos amou e ele entregou a sua vida a nós. Então, quando nós caminhamos no Espírito e andamos no Espírito, este amor vai crescendo em nós. Nós vamos então nos doando ao outro. Não para receber algo em troca, mas a gente vai se doando, porque Cristo se doou a nós. Então a gente vai também se doando a Ele e a gente vai se doando ao outro. E aqui o outro exemplo a gente deu alegria, paciência, generosidade. Enfim, como também nas obras da carne, os irmãos podem pegar
alguns exemplos das obras da carne e se aprofundar. Assim também os irmãos podem pegar alguns aspectos do fruto do Espírito e se aprofundar. Os irmãos podem falar de amor, de alegria, de domínio próprio. Enfim, e aqui os irmãos podem se aprofundar juntamente com os jovens. Nós concluímos então que após se relacionar as características do fruto do Espírito, Paulo diz: contra estas coisas não há lei. O fruto do Espírito e a lei são duas categorias totalmente diferentes. A lei não pode gerar o fruto do Espírito, nem pode facilitar a aplicação prática deste. É uma vida no Espírito que produz o fruto em nós. É só uma vida no Espírito Santo. É só uma vida de relacionamento com o Espírito Santo que pode produzir o fruto do Espírito em nós. Como que a gente pode amar as pessoas de verdade com o amor de Deus? É só através de andar no Espírito Santo. É só através de uma vida no Espírito. É só através de um relacionamento com o Espírito. Como que nós podemos ter essa alegria que provém de Deus, que mesmo as circunstâncias adversas, mesmo a gente passando fome, mesmo a gente em pobreza, mesmo a gente vivendo situações tão embaraçosas e tão tristes, como que a gente pode manter-se alegre? É só a vida no Espírito. Como que a gente pode ter um domínio próprio, conseguir dominar os nossos desejos, dizer não para aquilo que nós queremos realmente dizer não? É vida no Espírito. O fruto não provém da lei, não provém da tentativa de cumprir a lei, mas o fruto, ele provém de uma vida no Espírito. Que, a partir desta aula, os seus jovens, possam sair desejando ter o fruto do Espírito cada vez mais na vida deles. Eu oro para que Deus te abençoe e que Deus te use em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meus irmãos.